Proposta milionária na mesa do São Paulo por Arboleda, rapaz. Vai sair? Vamos falar sobre isso. Tem informação de baixo aí também sobre a situação do Zubeldia no São Paulo. Diretoria dividida em relação a ele. Vamos estar comentando sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Bom, hoje é sábado. Vai ter aí o primeiro e único treino do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque às 6h30. São Paulo chega muito pressionado, né, cara? Depois dessa sequência ridícula, né, de Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube, São Paulo agora se prepara aí para o jogo de domingo. Segundo o GE, o elenco do São Paulo ganhou folga nesta sexta-feira, depois dos 2 jogos em Brasília. Empate com a Inter de Limeira em 0x0 e um empate em 3x3 com o Velo Clube. O São Paulo fará apenas um treino para o clássico contra o Palmeiras, que vai ser neste sábado, tá? Então o São Paulo, depois do jogo contra o Velo Clube, já voltou para São Paulo e a sexta-feira inteira os jogadores ganharam folga e todo mundo se representa aí, tá bom? Olha aí, a delegação do São Paulo viajou em voo fretado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, logo depois de empatar com o Velo Clube na última quinta-feira. Por causa do desgaste das últimas 3 partidas, o São Paulo folgou nesta sexta-feira. O elenco volta aos trabalhos no CT da Barra Funda neste sábado, de olho no jogo contra o Palmeiras, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. 10ª rodada, só falta 3 jogos. É o Palmeiras amanhã, aí no meio de semana é a Ponte, né? E depois é o São Bernardo, só falta 3 jogos para fechar aí a fase de grupo. E depois começa aí não é o mata-mata, o mata, porque é só um jogo quartas, só um jogo semi, aí sim a final é 2 jogos, tá bom? Os principais jogadores do São Paulo foram utilizados como titulares nos últimos 2 jogos, na segunda-feira e também na quinta-feira. A ideia inicial era poupá-los diante da partida contra o Velo Clube, mas o empate com a Inter de Limeira mudou o planejamento. Aquela questão que a gente comentou com vocês, né? O Alexandre Vieira trouxe informação sobre isso, o Trivela também trouxe informação sobre isso. Digo o seguinte, o Zubeldia, a gente já vinha falando muito também sobre o planejamento de São Paulo, que estava feito já há muito tempo, que era o time contra o Velo Clube ser o time reserva, né? Para todo mundo tá bem fisicamente, não tá desgastado para o jogo contra o Palmeiras, mas depois de perder para o Bragantino e também de empatar com a Inter de Limeira, ele se sentiu pressionado e quis dar uma resposta, botou o time titular e ele conseguiu, né, cara, fazer tudo ficar pior. Porque, por exemplo, vamos pôr o time titular contra o Velo Clube, para o time jogar bem, vencer e convencer para chegar com moral pro clássico. E se consegue fazer isso, tipo assim, beleza, pelo menos ele conseguiu o objetivo dele inicial, né, que era ganhar mais confiança e vencer bem o Velo Clube. Ele botou o time titular, o time conseguiu jogar pior, não ganhou e desgastou o time titular pro jogo contra o Palmeiras. Tipo assim, tudo deu errado, tudo. Tipo assim, não tem uma vírgula positiva, né, em relação a esse último jogo contra o Velo Clube, que continuo com a minha opinião, era para botar o time reserva, porque estava no planejamento, né, e deixar os titulares no banco, visando o jogo contra o Palmeiras. Mas ele decidiu botar todo mundo contra o Velo Clube e o time tá desgastado. E aí que tá. Até agora, ele não repetiu a escalação titular em nenhuma vez em 3 jogos seguidos, né? E o time titular jogou contra a Inter, contra o Velo Clube, vai jogar contra o Palmeiras? Ou ele vai mudar o time? Até agora não teve essa sequência de 3 jogos com o time titular. Se ele botar o time titular de novo domingo, vai ser a primeira vez que isso acontece. Vai ser a primeira vez que isso acontece aí, tá bom? E a Federação Paulista de Futebol escalou aí o Flávio Rodrigues de Souza para apitar o Choque Rei neste domingo, tá? Ele apitou já um jogo do São Paulo esse ano, que foi a vitória contra o Corinthians por 3x1, né? No Morumbi foi ele que apitou aí aquela partida. Cara, a questão do Flávio Rodrigues de Souza, ele é ruim como todos os árbitros brasileiros, mas a questão do Flávio Rodrigues de Souza é que ele é muito caseiro, ele tem esse histórico de ser caseiro, entendeu? Então, clássico, Allianz Parque, só torcida do Palmeiras, torcida única, irmão, tá na dúvida, ele tende a marcar pro Palmeiras, que é o time mandante, que é o time da casa. Ele tem essa característica de ser um árbitro caseiro, e aí que fica o problema, né? Aí que fica o problema, e ele que apita aí
o jogo de amanhã. No jogo contra o São Paulo, que foi contra o Corinthians, também foi clássico, torcida única, mas não teve nenhum tipo de polêmica de arbitragem, né? Acho que não teve pênalti polêmico, expulsão, gol irregular, né? Foi um jogo tranquilo, sem nenhum tipo de problema aí e de polêmica em relação à arbitragem, então não teve nenhum tipo de problema em relação a isso aí, tá bom? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. O São Paulo tem no Campeonato Paulista 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tá? Olha só, os 4 triunfos no estadual, no Campeonato Estadual foram todos contra equipes que brigam por classificação e figuram até no máximo o 9º lugar na tabela geral do Paulistão. O São Paulo ganhou, né, do Guarani, do Corinthians, do Mirassol e também da Portuguesa. Faz 4 vitórias do São Paulo no campeonato. E todos esses times que o São Paulo venceu brigam por classificação, né? Todos têm chance de se classificar para a fase de quartas de final. E o que pega aí do São Paulo é que os piores times do campeonato, São Paulo não conseguiu vencer, né? Na 10ª colocação geral está o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o jogo do São Paulo na estreia do Paulistão, né, que jogou com reservas e com jovens da base que estavam jogando a copinha. São Paulo empatou em 0-0. O Santos, que é o 11º colocado, né, tá, na 6ª rodada, o São Paulo enfrentou o Santos e tomou 3-1. Né, o Santos, que é um dos times da Série A que tem pior aproveitamento até esse início de temporada. Tá? Do time da Série A, é um Santos, um dos piores aproveitamentos aí e conseguiu ganhar do São Paulo. O Bragantino está em 12º na classificação geral. São Paulo, semana passada, perdeu por 1-0 pro Red Bull Bragantino, né? Que é um negócio inacreditável aí. A gente empatou com a Inter de Limeira, que incrivelmente é o único time que não venceu nenhum jogo no campeonato, né? A Inter de Limeira tem 0 vitórias, né? O que é um negócio impressionante. O São Paulo não conseguiu ganhar desse clube, desse time com um jogador a mais. Tava com um jogador a mais durante mais de 50 minutos, não conseguiu vencer. E o São Paulo enfrentou o Velo Clube, que estava na zona de rebaixamento, né, para cair para a Série A2 do Paulistão. Esse um pontinho que o Velo Clube conquistou contra o São Paulo foi o pontinho que tirou eles da zona, né? Antes de começar o jogo, o Velo estava na zona de rebaixamento. Então, cara, os times que na parte de baixo da tabela, o São Paulo não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer nenhum deles. Todas as vitórias foi contra times que estão na parte de cima da tabela e que estão brigando por classificação. E contra os times ruins, que estão brigando para não cair, o São Paulo não conseguiu vencer nenhum deles, né? Todos os jogos eu citei para vocês. Aí que fica a questão. Por que isso acontece? Por que isso acontece? É salto alto? Entra em campo achando que vai ganhar quando quiser? Acho que também é isso. Mas tem mais alguma coisa que a gente não sabe? Por quê? Cara, pro São Paulo conseguir fazer a campanha contra esse time ruim que vem fazendo, irmão, tem que se esforçar, cara. O Bragantino, o que a gente viu contra o Bragantino é inacreditável, contra a Inter de Limeira é inacreditável e contra o Velo Clube é bizarro do bizarro do bizarro. Porque as pessoas falam, pô, mas é que o time tá oscilando, faz parte. O São Paulo não tá oscilando, cara. O São Paulo não tá oscilando. O que a gente viu nos últimos 3 jogos não é oscilação, é problema, tá? A gente deu 0 chutes no gol contra o Bragantino com um jogador a mais durante mais de 50 minutos. A gente deu 0 chutes no gol. Entendeu? A gente pegou a Inter de Limeira, que estava com seu técnico demitido, né? A gente empatou com a Inter de Limeira na segunda. Na terça-feira, a Inter de Limeira demitiu o técnico. Eles demitiram o técnico que empatou com o São Paulo? Não, porque empatar com o São Paulo fora de casa para eles é bom. Demitiu porque não vinha ganhando de ninguém. Entendeu? Então a gente enfrentou um time que não ganhou nenhum jogo no campeonato, com o técnico demitido, com um a mais, não vencemos. Isso não é oscilação, isso é problema. Isso é problema. Entendeu? Porque você jogar mal, perder, empatar faz parte. O que a gente viu nesses 2 jogos não é. E quanto o Velo Clube é uma brincadeira, né, cara? Conseguimos tomar 3 gols do Velo Clube, né? Que tava, como eu falei, antes de começar o jogo, na zona de rebaixamento do Paulistão. Tomamos 3 gols desse time e eles tiveram chance de fazer mais, né? O curioso desse jogo não foi que o Velo Clube... o Velo Clube do nada fez 3 gols, não. Eles criaram, tiveram espaço para poder fazer esses 3 gols. E teve mais chance. O Jandrei fez umas 2 defesas, né, no jogo. Teve um desarme espetacular do Arboleda dentro da área, que o jogador chegou finalizando na cara do gol, irmão. Entendeu? Quase na marca do pênalti ali, que o Arboleda chegou travando, que foi também uma grande chance que o Velo Clube teve. Os caras construíram, tiveram espaço para fazer 3 gols. Eles fizeram 3 gols merecidamente. Então, é uma história que o São Paulo tem, né? Aí de jogar mal, de não conseguir ganhar dos times que estão na zona, que estão brigando aí para não cair. Né? Todos os piores times, o São Paulo não conseguiu vencer.
tá na zona, os times que tem pior aproveitamento, São Paulo não consegue vencer. O Bragantino só tem 2 vitórias aí, uma delas é contra o São Paulo, e o Santos também só tem 2 vitórias, uma contra o São Paulo, né? Santos, lá, pô, sei o que, Neymar chegou, mete 3 no São Paulo. Aí depois vai jogar 3 jogos, não ganha também de ninguém, né? Antes do São Paulo, o Santos não vinha ganhando de ninguém, e depois que venceu o São Paulo também não venceu mais ninguém. Mas o São Paulo foi lá e enfiou 3. Por que será, né? É uma coisa assim impressionante. Aí, tá bom? Segundo o blog do São Paulo, o Grêmio buscou novamente o zagueiro equatoriano Arboleda do São Paulo. Dessa vez, o time gaúcho propôs 12 milhões de reais para levar o jogador em definitivo. No começo do ano, haviam tentado um empréstimo pagando 3 milhões de reais por um ano. O São Paulo recusou também a proposta e nem sequer abriu conversas. Arboleda é considerado como fundamental no time em 2025. Então tá aí, né? A gente já havia comentado com vocês que o Grêmio tinha tentado o empréstimo do Arboleda lá no comecinho, né? Durante a pré-temporada ainda. E agora eles fizeram uma proposta de compra, tá? De 12 milhões de reais para o Arboleda, e o São Paulo recusou essa proposta. Também acho que não aceitaria não. A gente ia perder um jogador que esse tá oscilando bastante, que jogou mal inclusive contra o Velo Clube, né? Mas já se mostrou, né, que é muito importante pro time. Eu gosto bastante dele. A zaga, ele, Arboleda, ele e Alan Franco aí, a melhor zaga possível que a gente tem. E 12 milhões de reais, acho que também não aceitaria. É que ele tem mais de 30, tem essa questão aí também, né? A gente tem que levar essa situação em consideração, que ele tem mais de 30, ele tem 32, se eu não estou enganado. E evidentemente que o Arboleda não é um jogador que só vai fazer caixa, pela idade que ele tem, né? Não vai ser vendido para a Europa, não vai chegar a proposta dele, porque ele já tem mais de 30, né? Daqui a pouco ele está chegando mais na reta final da carreira dele do que, né, no começo, do que no meio da carreira dele. Então por isso que ele não vai receber provavelmente propostas maiores do que essa, por causa da situação e o momento de carreira aí dele. Mas eu acho também que eu recusaria, tá? Porque tu vai pegar esses 12 milhões de reais, tu vai conseguir trazer um cara melhor que ele. Por exemplo, se fizesse o Juan Tressoldi melhor que o Arboleda, o Juan Tressoldi custa mais de 20 milhões de reais. E essa é uma das críticas da torcida em relação à diretoria, né? Porque a diretoria quer comprar o Juan, que é mais de 20 milhões, por exemplo, entendeu? Vale a pena vender o Arboleda por 12? Vai trazer um cara que é melhor que ele por esse valor? Não vai. Trazer um melhor que ele ou do nível dele por esse valor? Mas não vai mesmo, né? Fica essa questão aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí e vamos falar aí sobre o Zubeldia, porque temos aqui novos bastidores em relação à situação dele aí no São Paulo. Pro jogo contra o Palmeiras aí ele vai normalmente, né? Vai treinar o time aí hoje, vai se apresentar pro duelo de amanhã. Tá, vamos lá, ó. Segundo o André Hernan, o clássico não vai definir a saída de Zubeldia do São Paulo. Olha só, o Zubeldia não vai cair, mas a pergunta é: o Zubeldia consegue transformar um jogo em que ele planejou diferente do que o jogo se mostrou? A resposta em muitos nos corredores do Morumbi é não, ele não consegue. No sentido de que é o seguinte, ele tem uma estratégia de jogo, essa é uma das principais dúvidas que existe dentro dos corredores do São Paulo. Ele tem um planejamento para um jogo, beleza, vamos jogar assim bonitinho. Se o jogo se mostrar de forma diferente ao que ele planejou, ele tem capacidade para mudar o jogo, entendeu? É aquela questão de ter repertório, não. O cara tem uma ideia de jogo, tem uma estratégia, aí ele vai pro jogo. Só que o jogo se mostrou completamente contrário ali ao que ele planejou. Ele precisa fazer alguma coisa diferente para mudar a história do jogo. A questão é, ele consegue fazer isso? Né? E muitos dos corredores do Morumbi acreditam que ele não consegue, que ele não tem essa capacidade, né? E, por exemplo, você pega os últimos jogos do São Paulo, né? A gente tomou 3 gols do Velo Clube, e o jogo contra o Bragantino e contra a Inter de Limeira, a gente teve um jogador a mais de 50 minutos e não conseguimos fazer um gol. Então essa é a questão, né? Essa é a questão. Ele consegue mudar esse cenário? Essa é a pergunta que fica dentro do São Paulo. E muitos acreditam que ele não consegue, que ele não tem essa capacidade aí, né, de mudar um jogo aí diferentemente do que ele planejou. Essa é a principal questão, tá? Na ala da diretoria, a opinião sobre o Zubeldia é bem dividida. Existem críticas e existem também aqueles do lado de calma, a gente bancou ele no final do ano, não pode acontecer aqui 3, 4 resultados ruins e depois mandar embora. O clássico não vai definir a saída do Zubeldia. Se perder por 2 a 0, vai continuar a pressão para melhorar o time. Se tomar uma goleada,
vai ter pressão ainda maior e a pressão é de saída imediata, tá? Então vamos lá. Como a gente já comentou, né, a principal questão aí é se ele consegue aí mudar, né, um jogo aí diferentemente do que ele planejou, né, se ele tem essa capacidade de mudar um jogo. Muitos corredores acreditam que não. E na parte da diretoria tá dividida, né? Tem as pessoas, né, que criticam muito aí ele e tem as pessoas que falam, pô, rapaz, calma, a gente manteve ele no final do ano, não vai ser 3, 4 jogos ruins no Paulista, vamos mandar o cara embora. Então a diretoria está dividida em relação ao Zubeldia. É por isso que tem aquele negócio, não dá pra cravar se ele fica e que ele não fica, porque tá dividida. E tem um clássico amanhã, se toma 4-0 amanhã, como é que fica? Vão ter peito pra segurar ele? Né? E o próximo jogo, né, depois do jogo contra o Palmeiras, é no Morumbi contra a Ponte, né? Então vai voltar para casa no Morumbi com a torcida, né? Então esse jogo é muito importante e pelo fato da diretoria estar dividida aí, cara, qualquer coisa pode acontecer, né? Pode perder ele embora, pode ser que perca ele fica também, né? Porque tá dividido aí, né? Existem pessoas com opiniões diferentes aí em relação a ele, então, cara, é uma grande incógnita o que vai acontecer, né? Já tivemos informações aqui já que o blog do São Paulo trouxe que o São Paulo já tá aí discretamente analisando nomes do mercado, né, para ter já alguns nomes ali pronto, porque o São Paulo é assim, quando ele manda o técnico embora, ele já tem algum caminho para tomar, né? Se você for lá, sempre que o São Paulo demitir um técnico, ele já tinha alguém já para colocar no lugar. E o Alex Neveiro trouxe informação também de que, cara, o clima no São Paulo é de que é questão de tempo para ele cair, que o clima é de um fim de ciclo. Aí vamos aguardar aí. Óbvio que um jogo como amanhã pode mudar. Você pode chegar amanhã, joga pra caramba e ganha, evidentemente que muda tudo. Porra, ganhou no Allianz Parque do Palmeiras jogando bem, evidentemente que as coisas mudam. Agora, vai acontecer isso? Vai ter uma mudança amanhã do que teve nos últimos jogos? Né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.